Namastê, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Chama Violeta para desenvolver coragem e força interior. Hoje nós estamos começando o nosso encontro num domingo, né, de forma excepcional, tá? Mas estamos aqui com a nossa missão, o nosso compromisso de fazer com que o seu 2026 seja extraordinário, tá? Então, vem com a gente, vem participar desse encontro. A gente está começando agora, então pega aí o seu café, o seu chá e vem participar desse papo com a gente. E na sequência, a gente vai para a nossa meditação com o fogo sagrado, uma forma de você acessar a presença de Deus no seu coração, de você trazer essa energia poderosa para o seu dia a dia, para você limpar as energias negativas, o cansaço, o estresse, preocupação, ansiedade da semana e começar um dia mais feliz, começar uma semana mais próspera, mais tranquila, em paz, focado nos seus objetivos, nos seus sonhos, no seu propósito maior. Tá? Então, vem com a gente começa aqui em alguns instantes e hoje, né, o nosso tema de hoje sobre a nossa live é a própria chama violeta, tá? E nós vamos abordar aqui um aspecto dessa chama, uma características dessa chama, tá? Ela é a chama da magia, ela é a chama do cerimonial, ela é a chama do ritmo, tá? Então nós vamos descobrir como criar rituais simples, que vão nos ajudar no dia a dia, que você vai incorporando no dia a dia aí da sua jornada, tá? E que vai te ajudar, né? Vai começar a colocar você em um ciclo de conexão mais profunda com essa energia, né? Vai te ajudar a ancorar essa energia no seu dia a dia, tá? Então, respira fundo aí, solta o ar. Hoje você vai sentir que a espiritualidade ela pode ser leve e poderosa ao mesmo tempo, tá? Então, bom dia para quem está chegando aí. Bom dia, pessoal. Clarice, Helena, deixa eu ver quem mais chegou aqui. Fátima, Vanderlei, sejam bem-vindos, tá? A gente está aqui se preparando para começar o nosso encontro, né? Que excepcionalmente está acontecendo um domingo, né? A vida às vezes arrasta a gente para um lado, para o outro, compromissos aí, mas estamos aqui honrando o nosso trabalho com o fogo sagrado, tá? Então, para você que está acordando aí de manhã, participando com a gente, né? Muito obrigado por estar aqui, né? Por estar dedicando esse tempo a você, por estar dedicando esse tempo à presença de Deus aí em você, aí na sua vida, tá bom? Então, vamos aguardar só mais um instante aqui, né? Para a gente já começar a falar. Deixar mais o pessoal chegar aqui, né? Domingo tá todo mundo com sono, com preguiça, né? Para acordar cedo. Ainda mais hoje, né? Hoje tá aqui, eu tava vendo, tava 16 graus, né? Acho que o outono já começou a mostrar a cara aqui, né? Já começou a esfriar um pouquinho. Mas estamos aqui, né? Então, vamos lá, vamos começar a organizar as ideias aqui para ir para a nossa meditação. Aí, quando eu digo para você que a chama violeta é a chama da magia, eu não estou falando de truque, né? De coisas mágicas, de superstição, de uma coisa distante que não é acessível às pessoas. Magia aqui, ela é a capacidade de você transformar a energia e o invisível se reorganizando para que o visível mude, né? Então, guarda essa frase com você aí, né? Você que está chegando agora, né? Magia é o invisível se reorganizando para que o visível mude, para que ele se transforme, tá? E
Bom dia, Joyce. Chegou aqui, a Dona Lúcia chegou agora também. Sejam bem-vindas. Bom, você já deve ter visto aí na sua vida em algum momento, né? Você muda por dentro e de repente as coisas por fora começam a se alinhar, né? Você aprende uma coisa nova, né? E você aprende isso internamente, você entende como funciona e de repente as coisas à sua volta mudam porque você percebe diferente, entende diferente, trata diferente as coisas, né? Então, significa que a energia à sua volta começa a se alinhar. E a chama violeta tem esse princípio em ação de transmutar o que é pesado, repetitivo, preso, né? E devolver para você a leveza, a clareza no movimento, trazer para você uma perspectiva de vida mais leve, né? Então, aqui, primeira coisa para a gente tentar guardar, né, como lição desse dia é que magia espiritual é energia bem direcionada, com consciência, com propósito, tá? Então, esse é um aspecto que eu queria que você entendesse, tá? E a outra questão, né, que eu separei para falar é por que que a chama violeta ela tem tudo a ver com cerimonial e ritmo, né? Vamos tentar refletir sobre isso. Cerimonial e ritmo. Bom, a chama violeta, ela responde muito àquilo que nós chamamos de ritmo. Repetição consciente, com intenção clara, né? Então, repetindo, 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 né? Não como um papagaio, né? Aquela maritaca que vai pá, pá, pá. Não, não é isso. É com consciência, com clareza, com significado, né? E por quê, né? Porque, assim, vamos pensar um pouco. O ser humano aprende como? Ele aprende com treino, né? Ele aprende repetindo, né? Ele cura, ele se transforma, ele se modifica pelo treino, né? Então, se você for na academia um dia, né, ou, né, como as pessoas fazem, né, e eu já fiz isso, né, você paga a mensalidade e você acha que já está mais saudável, né? Não vai ter mudança, tá? Mas se você começa a frequentar a academia e vai constantemente, duas, três vezes na semana, muda a sua alimentação, passa a dormir melhor, né? Começa a rever diversas coisas ali, você se transforma. Só que essa transformação ela exige o quê? Um ritmo, treino constante, 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 para que o seu corpo desenvolva músculos, para que você tenha mais resistência, a tua imunidade eleve, né? Então, a lógica é a mesma, né? Então, o ser humano, né, ele treina o seu corpo, né, com a rotina, né? Então, você tem a tua hora de acordar, a sua hora de dormir, a sua hora de se alimentar. Nós também treinamos a nossa mente, né? A gente não fica com a mente voando o dia inteiro, né? Eu preciso de foco aqui para resolver um problema, eu preciso de estar muito concentrado para poder tomar determinadas decisões, né? Então você está ali treinando a tua mente o tempo todo, né? Você também treina o seu coração, né? Então, tem aquelas pessoas que são 100% dominadas pelo quê? Pela emoção, né? Isso significa o quê? É, que ela dificilmente vai tomar decisões acertadas. Ela é simplesmente dominada pelo medo, pela culpa, pela ansiedade, pela preocupação, tá? E ela não tem esse treino no coração dela para ficar, bom, tá acontecendo, mas peraí, como é que eu posso resolver? Como é que eu resolvo esse problema à luz do amor, à luz da verdade, à luz, né, de Deus, né? Então a gente treina o nosso coração o tempo inteiro, né? Tem uma coisa chamada inteligência emocional, né, de você se conhecer ali, saber lidar com suas emoções, tá? E também a gente treina a nossa energia, a nossa frequência.
a gente começa a perceber o que é bom para a gente, o que não é bom, o que atrai a nossa, o que eleva a nossa energia, o que, que não eleva, os lugares que colocam a gente para baixo, os lugares que elevam a gente, a música que deixa a gente mal, deprê, a música que deixa a gente com o astral lá em cima. Então, tudo isso é treino, né? E você vai aprendendo e se desenvolvendo a partir disso, né? Então, quando você faz decretos, quando dá, a espiritualidade vira algo assim frágil, né? Uma coisa opcional, né? Mas quando você cria ritmo, a espiritualidade vira a sua base, a sua essência. Bom dia, Martins, seja bem-vindo. A espiritualidade vira sua base, né? Então aí é que está a diferença, né? De vez em quando eu faço uma oração. Oração é a base de tudo que eu faço. Todos os dias eu faço a minha oração, eu me coloco diante do meu altar, eu rendo graças a Deus e eu peço para que Ele esteja comigo aqui e agora. É muito diferente, né? Uma postura é muito diferente da outra. É, e assim, para você só ter uma imagem clara disso, é como se você tivesse acendendo uma fogueira, né? O fósforo acende, mas precisa de constância para virar uma chama forte, né? Então, é mais ou menos isso, né? Tem aquela pira olímpica, né? Aquela fogueira das Olimpíadas ali, né? É uma chama que fica acesa o tempo inteiro, né? Então é disso que a gente está falando, de você acender essa chama interior aí e manter ela acesa. E você vai manter ela acesa com o quê? Ritmo, alimentando essa chama todo o tempo. Tá? Senão ela fica ali discreta, pequenininha, tal, aguardando você colocar ela em ação, tá? E cerimonial, né? Por que que a chama violeta tem a ver com cerimonial, né? Tem a ver com diplomacia, com as coisas bem feitas, tudo no seu lugar, né? O que que é e por que que funciona isso, né? Então, o cerimonial ela é uma forma consciente de você criar um espaço de conexão, né? Não é frescura, né? Ai, olha só, né? Não, não é. É uma linguagem que o seu inconsciente entende. Ele entende assim: poxa, agora é sagrado, agora é especial, agora eu preciso voltar a minha atenção aqui, né? Então, o cerimonial é você criar o ambiente, é você se preparar para o seu trabalho espiritual, né? Então, obviamente que às vezes na correria do dia a dia você não tem tempo, obviamente que a nossa vida ela exige e nos suga muito, tá? Então, às vezes você tem ali 2 minutinhos, 5 minutinhos para fazer uma oração. Mas quando você tem um pouco mais de tempo, né? Quando você tem um pouco mais de tempo, que você consegue ali se preparar, né? Você toma um banho, relaxa, né? Você faz algumas respirações, você coloca uma música de fundo, né? Aqui a gente deixa mantras tocando de fundo para naturalmente já elevar a vibração, né? Então deixa uma música de fundo leve, agradável para acalmar o seu ser, acende um incenso, uma vela, né? E aquilo que fizer sentido, né? Você não precisa ter um ritual que vá te colocar vai te dar 20 coisas que você tem que fazer para fazer uma oração. Não é isso. É buscar aquilo que faz sentido para você, tá? Aqui a Josiane perguntou qual a sua religião? Nenhuma. Nossa religião é a verdade, tá? Aqui é um trabalho sobre a fraternidade branca, tá? Todas as religiões, elas são bem-vindas, não tem nenhum problema se você for de alguma religião, tá? Pode participar aí o que você ouvir aqui, você pode aplicar na sua vida, você pode aplicar no seu dia a dia, tá? E, inclusive, complementa qualquer ensinamento que você tem aí de qualquer religião, tá? Então, seja bem-vinda. Então, a gente estava falando aqui do cerimonial, né? Que ele vai trazer benefícios para a nossa vida.
né? Ah, tem aqui, ó, antes da gente falar, ó, a dona Lúcia disse o seguinte: parece que quando eu estou no espaço que criei para me conectar, me sinto muito bem. É exatamente isso, tá? A gente se sente protegido, confortável, a gente está dentro de um ambiente que é seguro, né? Então, quando a gente faz isso, é muito importante. Então, tendo tempo, vale essa experiência, né? Vale dedicar, vou dedicar uma hora para mim no final de semana. Poxa, que legal, faz isso, né? Você já faz tanto por tantas pessoas, pela sua família, pelas pessoas à sua volta, né? Você já faz isso por muitas pessoas, então um pouquinho de cuidado para si, um pouquinho de cuidado com você é mais do que merecido, né? É quase que uma obrigação, né? O nosso dever aí de cuidar da gente, né? Então, vamos lá, cerimonial. Vamos lá, três coisas aqui que a gente precisa entender, né? O cerimonial ele vai organizar a tua mente, né? O que que isso quer dizer? Quando você repete o mesmo início, respiração, uma vela, uma invocação, você tem aquele seu decreto que você sempre faz, a mente ela já entra naquele estado, né? É aquilo que a dona Lúcia falou, né? Eu entro naquele ambiente e eu já me sinto bem. E é bem isso. A sua mente ela vai aprendendo, né? E ela vai te mostrar que, puxa vida, é isso, né? Esse é o momento que eu vou relaxar, esse é o momento que eu vou me conectar com a luz, esse é o momento que coisas boas vão acontecer, né? E ela vai se alinhando a isso, né? A outra coisa, né, que também tem a ver com o que a gente falou, que você abre um campo energético, né? Então, você cria um clima espiritual. Então, você vai ficar menos disperso, você vai ter mais presença ali. Fala, bom, eu parei agora aqui, chamei uma galera para vir aqui me ajudar, então eu preciso dar atenção para essa turma também, né? Eu pedi ajuda do Arcanjo Miguel, pedi ajuda do Mestre Amor, Mestre Saint Germain, né? E assim, quando a gente pede ajuda, esses seres vêm e vão intervir pela gente, né? Então eles estão aqui, então a gente também precisa respeitar esse momento. Então a gente cria esse campo energético. E a terceira coisa é, você sinaliza o compromisso à sua alma, né? Então, a alma, ela confia quando ela percebe constância, né? O ego, ele resiste, né? Quando ele percebe seriedade, né? E tem uma coisa, né, que a gente precisa entender, né? A gente tem aquela ideia, né, de que a gente está aqui num corpo e que a alma está dentro do corpo, né? Isso é uma grande mentira, né? A alma não fica dentro do corpo, a alma fica em outro nível, né? E se você está aqui voltado para as coisas da matéria e só preocupado com a conta e não sei o que, tá? E você não volta para a sua essência divina, a sua alma fica lá, esperando você, né, acordar para a vida. E é bem isso, né? É bem esse o ponto, né? Quando você guarda um momento para você, a sua alma, ela se aproxima, você conecta, né, a sua personalidade com a sua alma e você vai afinando essa relação. Você passa a receber mais insights, mais informações da sua alma, né? Isso é muito importante, né? Então, quanto mais você cria esse espaço, mais você se torna sensitivo, sensitiva, mais você percebe, mais você fica intuitivo e recebe essas informações da sua alma, né? E o ego, né, que é controlador, que quer saber de tudo, ele vai ficar ali, ele vai reclamar um pouquinho, mas ele fala, "Ó, tem alguma coisa muito séria aqui, deixa eu ficar um pouquinho quieto, tá? Então, importante, né, isso, né? Tem muita gente que, né, cuida da casa, sustenta a família, né, trabalha até tarde, faz um monte de coisa, né, e ela pensa assim, bom, a alma fica para depois, né? Depois a gente vê, depois a gente cuida, né? O cerimonial é você dizendo, né? Eu também me sustento. Eu volto para mim, apesar de todas as coisas
apesar de todos os conflitos, dores, dificuldades, eu também tenho um momento para mim, né? E isso é uma grande verdade, a gente precisa criar esse espaço, né? A gente pode ter uma vida profissional próspera, a gente pode ter uma vida familiar próspera, a gente pode ter uma vida é, pessoal próspera, né? E você se desenvolver em todos os aspectos da tua vida. Nada impede, né? Aliás, né, a única coisa que impede, né, é a nossa própria mente, nossas próprias crenças, né? E é aí que a gente precisa é, se trabalhar, se cuidar, tá? Bom, indo em frente aqui, tem uma outra coisa que tem muito a ver com o chama violeta, né? A gente falou de ritmo, né? E ritmo significa ter o seu horário para fazer a sua oração, né? Então, ter um horário fixo ali. é, Isso não é uma regra, isso não é obrigatório, mas por se tratar de ritmo, esse momento ele fica cada vez mais especial, né? Por exemplo, todos os dias, às 7 horas, eu faço a minha oração, né? Então, das 7 às 7h30 é o horário de fazer a minha oração. Aquele é um espaço sagrado, um horário sagrado, é um momento de conexão, tal. Você cria uma intimidade com todo esse processo que vai deixando cada vez você mais sintonizado, né? Vai sintonizando as suas energias com essas frequências, né? Então é importante ter um horário definido, não é rigidez, é respeito com você mesmo, com você mesmo, né? Esse é um espaço para mim, né? Eu preciso recarregar minha bateria aqui, né? Teu celular, você não tem que ir lá todo dia ligar ele na tomada e deixar ele carregando lá a pilha dele para ele ficar com 100% para você poder usar durante o dia. Você também precisa fazer isso com você, né? Bom dia, Bruna. Você também precisa fazer isso com você, ter um tempo para se carregar, né? E por que que o horário fixo ele é importante, né? Porque assim, você não deixa, Jussara, bom dia, você deixa de ficar negociando ali assim, né? Ah, eu vou deixar para quando der, né? Seja bem-vinda, Jussara. Trabalho com a Grande Fraternidade Branca, com os raios e principalmente com a chama violeta, tá? Para despertar a presença de Deus aqui no nosso coração. É, então, vai reduzir a negociação interna, né? Então, sempre que eu deixo para quando der, quando eu puder, a mente vai achar um motivo para você não dar. Ah, tem um cachorro latindo, eu preciso sair, tem um programa na TV que eu preciso assistir, o vizinho está me chamando. Sempre vai ter um motivo, né? Preciso lavar a louça, eu preciso arrumar a casa. A gente sempre arruma uma desculpa para não cuidar da gente, tá? A outra coisa é que você cria um gatilho de presença, né? O corpo ele aprende, né? Nosso corpo, né, precisa do quê? Treino, né? A gente falou disso no começo, né? Então, nosso corpo aprende que todo dia às 15 horas é o meu encontro com a luz, com Deus, com o Criador, né? E aí você cria esse ritmo, né? E tem uma coisa muito legal que é a dispensação de energia. Você constrói uma energia acumulada, né? A prática ela começa a ter um lastro, né? Então, toda vez que você reza, 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 você vai criando um campo de força de energia que vai aumentando. Uma energia espiritual, é como se a chama de luz ela ficasse acesa ali na sua casa, no seu espaço, né? Inclusive, na iniciação da chama branca, a gente ensina exatamente isso, né? Como você acender o fogo sagrado ali, deixar ele aceso na tua casa, no teu altar, né? E é justamente sobre isso que a gente está falando, de você ter constância, você está criando um vórtice de luz, de energia ali na sua casa, né? Bom, né, vamos em frente, né? Porque daqui a pouco tem a nossa meditação, né? Mas acho que a lógica aqui, né, é você pensar assim, ó, você não espera sentir vontade
para escovar os dentes, não é mesmo? Falar, eu vou escovar quando der vontade, né? Imagina, né? Quanta gente banguela no mundo que ia ter, né? A gente escova o dente porque precisa escovar, né? Acorda, precisa escovar, come alguma coisa, escova, vai dormir, escova e aquilo fica, é uma rotina que você incorporou na tua vida ali e que você não negocia com ela, né? Você vai escovar os dentes, né? Você sabe que aquilo é um cuidado importante, né? E a prática espiritual com o horário físico, um horário fixo, né? Ele é a higiene, né, da sua energia, né? Bom dia, Denise, seja bem-vinda. Pode perguntar, sim, tá? E o próximo ponto aqui, que é importante, né? A gente está falando de cerimonial da chama violeta, é a questão de você ter um altar, né? Um altar não precisa ser uma coisa, um grande espaço, não precisa ter um cômodo na sua casa dedicado a ter um altar. Seu altar pode ficar em qualquer cantinho ali, né? E o altar não é um objeto, não é um lugar, não é um cantinho, ele é uma decisão, né? Para que que serve o altar, né? Serve para marcar, definir um território sagrado dentro da sua rotina, para lembrar o seu inconsciente ali que, aqui eu me alinho, né? Aqui é o meu espaço, né? Nossa, ó, preciso parar um minutinho aqui, fazer uma respiração e me conectar com a minha essência divina, né? E é, ele vai facilitar a constância. Você não precisa preparar tudo do zero, tá? Você não precisa preparar tudo do zero. Seu altar pode ser simplesmente um cantinho onde você acende uma vela, ou você tem a imagem de um anjo, de um mestre, alguma coisa assim, e você ali faz as suas orações, né? Você vai construindo isso com aquilo que você entender, né, que faz sentido para você, tá? É, Você pode colocar um copo de água com um símbolo do elemento água, um cristal, né? Alguma coisa que te conecte com a presença eu sou, alguma coisa que represente a chama violeta, né? Mas o que importa é ele estar sempre limpo, né? Sempre respeitado e você constantemente está ali, tá? Seu altar não é um enfeite na sua casa, né? Olha que bonitinho, né? Às vezes eu vou lá, não. Seu altar é um endereço espiritual, é um lugar para você estar sempre ali presente, tá? Então, bom dia para quem está chegando aqui. É, bom dia. Tem algumas colocações aqui, tá? Então, assim, tem algumas informações aqui, né? E assim, ó, o que a gente pode dizer aqui é o seguinte, que o maior serviço que a gente pode prestar à humanidade, às pessoas, é se auto-iluminar, né? Toda vez que a gente fica indo atrás de pessoas esperando condições ou coisas, a gente simplesmente está dando poder para o outro, tá? Então, quando a gente entende que tem um grande Deus, um grande amor aqui, uma grande energia, e essa energia ela brota sem parar, a gente não precisa ficar se preocupando com o que o outro pensa, fez ou deixou de fazer. A gente simplesmente segue adiante, né? Por mais difícil que pareça num momento ou outro, mas o importante é o que está aqui dentro e não o que o outro fez ou deixou de fazer. Eu acho que esse é o grande ponto, tá? Bom, vamos lá agora falando, né? Então a gente tem o nosso ritmo, o ambiente e tudo mais, né? E uma outra coisa muito importante, né? Invocar
a hierarquia espiritual, né? Por que que a gente precisa chamar a presença do mestre, do anjo, tal, né? E a gente faz isso porque isso muda a qualidade da nossa prática. A gente está pedindo a ajuda de uma hierarquia poderosa para estar sempre presente conosco, né? Muita gente acredita, né? E decreta como se ela estivesse falando sozinha ali, né? Mas a prática muda quando você aprende a invocar presença, né? Eu estou em comunhão com o divino, eu estou em comunhão com a hierarquia divina, eu estou em comunhão com o Espírito de Deus, né? Então, quando você invoca, você está alinhando a sua intenção, seu desejo, seu objetivo com um plano maior. Você sai do eu estou aqui tentando e entra no eu estou cooperando com um projeto maior. Esse projeto maior, ele vai muito além de qualquer outra coisa. E nele está incluso que eu posso ter uma vida feliz, próspera, abundante, uma vida alinhada com propósitos superiores, uma vida que não me escraviza, que não me limita, uma vida que me faz feliz, que me mostra o caminho para crescer espiritualmente, né? E aí a sua mente ela fica mais humilde, ela fica mais receptiva, né? Você se conecta de forma mais profunda com isso, né? E aí você você pode fazer uma invocação desse tipo aqui, ó. É um exemplo, tá? Você pode fazer, obviamente, com as suas palavras, do teu jeito, tá? Mas, assim, ó, amada presença, eu sou em mim, né? Eu gosto de colocar a mão no peito aqui, ativando essa energia, né? Amados mestres ascensionados, especialmente o mestre Saint Germain, ou o arcanjo Miguel, ou quem você quiser, o mestre Jesus, né? Eu peço direção, proteção e que a chama violeta atue com perfeição na minha vida, que tudo seja para o bem maior, né? Então, falando a frase completa aqui: amada presença, eu sou em mim, amados mestres ascensionados, especialmente Saint Germain, eu peço direção, proteção e que a chama violeta atue com perfeição em minha vida, que tudo seja para um bem maior, tá? E você pode fazer a sua oração do seu jeito, né? E repeti-la todos os dias, né? Bom, então vamos começar aqui, nos organizar, né? Bom dia, Marcela. Vamos começar a nos organizar para a nossa meditação, né? E eu queria, assim, deixar aqui que a chave, né, desse nosso episódio aqui é, não é sobre não fazer, é sobre como fazer, né? E a maioria das pessoas, ela se cobra demais ali por não fazer, né? Poxa, eu não fiz, ó, não consigo fazer. Mas a virada verdadeira, ela é outra. Qual a qualidade da sua prática, né? A qualidade da prática que você faz, né? E você precisa de três coisas para ter qualidade na sua prática, né? Presença, né? Eu estou aqui de verdade por 5 minutos. Eu estou deixando todas as outras coisas, todo o barulho, toda a distração, porque eu estou aqui por 5 minutos. Segunda coisa, consciência. Eu sei o que que eu estou transmutando, o que eu estou trabalhando, o que eu estou fazendo, né? E terceiro, propósito. Eu sei porque eu estou fazendo isso, né? Eu estou aqui por uma causa maior, eu estou aqui para em benefício da humanidade, eu estou aqui para trabalhar a minha ascensão e assim por diante, né? E é, é importante a gente ter essa percepção, né? Às vezes a pessoa ela faz 30 minutos de decreto, né? E ela sai exatamente igual ela entrou, porque ela fez isso no automático, ela não estava presente ali, né? E às vezes 3 minutos com presença, a pessoa chora de alívio, porque aquilo tocou de verdade no coração dela, né? Então, esse é o grande ponto. Quando você rezar, faz isso com a sua alma, com o teu coração, faz isso ali presente, tá?
E como é que você faz, né, para aumentar essa qualidade, né, dos seus decretos? Você começa fazendo algumas respirações ali, faz 3 respirações bem profundas, isso vai te ancorar ali, vai te trazer para o presente, né? Você pode dizer em voz alta, se você puder, se você estiver num ambiente que você pode fazer isso, né? Se você estiver no meio da rua, no ônibus, em qualquer lugar, recomendo que não faça com voz alta, mas você pode pensar ali, né? Então, diga em voz alta o que você quer curar, transmutar ali, né? E é, faça ali alguns decretos, tá? Mas com um sentimento, com um foco, com um desejo, acreditando que aquilo de fato está sendo transformado e está acontecendo uma grande mudança e transformação, tá? E no final, você agradece, obrigado, porque esse verdadeiro milagre acabou de acontecer na minha vida. Obrigado. Você sela isso, tá? É, E é isso, pessoal. Vamos então para a nossa meditação aqui, né? Ritmo é o que transforma a intenção em resultado, né? Ritmo é o que vai transformar a intenção em resultado, né? E agora a gente vai fazer uma limpeza profunda com a chama violeta, né, com a chama trina, né? E para fazer isso, para fazer isso, eu vou pedir que você então feche os seus olhos, que você procure se sentar aí de uma forma bastante confortável, né? Sem cruzar os braços, cruzar as pernas ali, para deixar a energia divina fluir através de você. Vai fazendo inspirações profundas, né? Inspire e ao soltar o ar, sinta como se você tirasse um peso dos ombros, né? Faz aquela respiração bem profunda. Solta os ombros aí, faz 3 respirações que vai soltar toda a tensão. Começar já no começo, trabalhando aí, soltando toda a tensão, tá? Você vai inspirando, sinta o seu rosto relaxando, né? O seu pescoço, os seus ombros. Vai percebendo se tem algum ponto de tensão no seu corpo, né? Algum ponto de tensão aí. Solta a sua barriga, vai soltando todo o controle, todo ponto de controle, solta tudo e vai relaxando. Imagine que agora, neste momento, você está entrando no seu templo sagrado. Expire profundamente. Solte o ar, você vai entrando no seu templo sagrado. Um templo onde nada é urgente, a não ser que você esteja ali presente. Essa é a única coisa importante agora, estar presente. Decrete, vamos decretar junto aqui. Eu sou a presença, eu sou em mim, assumindo o comando desta prática. Eu sou a presença, eu sou consciência, eu sou propósito, eu sou o que eu sou. Eu estou nesse ambiente seguro, nesse altar sagrado de luz, de proteção, de graça. Sinta essa energia que contagia todo o ambiente, que inunda todo o seu ser. Você visualiza agora um círculo de luz violeta ao seu redor, e esse círculo é como um altar invisível. Onde você está, agora é o seu templo sagrado. Sinta essa energia violeta preenchendo todo o seu ser, ela vai cortando toda a tensão, toda a preocupação, toda a ansiedade. Peça com simplicidade a companhia dos mestres da grande fraternidade branca, toda a hierarquia da luz, especialmente o bem-amado mestre ascensionado Saint Germain, mestra Porte, a mestra Melissa, Elohim Arcturus, Divino Kuan Yin, os arcanjos Ezequiel e Santa Ametista, toda a hierarquia do sétimo raio, para que esteja conosco neste encontro.
Inspire profundamente, solte o ar. Solte o ar, a gente está começando a nossa meditação, então vai se sintonizando aí com essa energia. Peça a presença também dos seus mentores, dos seus guias. Nós pedimos ao bem-amado Saint Germain e as legiões da chama violeta. Nós invocamos o fogo sagrado da transmutação, que ele purifique, eleve e restaure todo o nosso campo energético, aqui e agora, para o bem maior. Essa chama ela é muito poderosa e ela é inteligente. Ela sabe onde precisa atuar. Então, vamos deixar essa energia fluindo com calma, com tranquilidade. Inspira profundamente, solta o ar. Permita essa chama violeta se expandindo por todo o seu ser, enquanto ela começa a realizar o seu trabalho divino. Nós vamos nos alinhando o nosso pensamento, a nossa emoção. Procure perceber qual que é a qualidade do seu agora. Você está com pressa? Está distraído, distraída? Está cansado? A humanidade vive cansada de tantos compromissos que tem. Só perceba como você está agora. Talvez seja só cansaço, talvez seja preocupação, angústia, tristeza. Não faça nada com isso, só perceba que isso está aí. Neste momento você está reconhecendo, percebendo que precisa ser trabalhado. E agora, pense e escolha uma palavra que vai guiar você por toda essa prática, aquilo que você mais precisa neste momento. Talvez a sua palavra seja presença, talvez seja paz, talvez seja libertação ou proteção, talvez seja amor. Escolha qual é a sua palavra. A chama violeta é uma energia real, verdadeira. É uma energia que está à sua disposição. Como eu disse, ela é inteligente. Ela vai atuar exatamente aonde você precisa. E você sente, você pode sentir que ela está aí presente com você. Você pode sentir ela acima da sua cabeça. Uma grande fogueira viva, luminosa. Um fogo que não te faz mal, que não te queima, que não te prejudica, mas que liberta. E você sente essa chama trazendo essa liberdade para a sua vida. Ela começa a descer, toca o topo da sua cabeça. Ela vai abrindo espaço na sua mente. Ela desce pelo seu rosto, pela garganta, pelo peito. Ela vai envolvendo todo o seu corpo, vai preenchendo todo o seu ser. Ela vai inundando todo o seu ser profundamente. Deus, brilhe em mim e seja o meu amigo. A chama violeta desce e toma conta de todo o meu ser. A chama violeta preenche todo o meu ser. E ela transmuta e dissolve tudo o que não é luz. Ela vai dissolvendo
queimando, transmutando, anulando, cortando todos os aspectos que sejam diferentes da luz de Deus. Ela vai restaurando o seu campo energético. Todo o seu ser está inundado por essa poderosa chama purificadora. Você leva essa chama para a sua cabeça, para a sua testa, e ela vai limpando como se você percebesse um vidro que estava sujo ali, manchado, sendo limpado agora. Você está limpando esse vidro. Ela está limpando os seus pensamentos repetitivos, aqueles pensamentos que não saem da sua mente e ficam te colocando para baixo. A chama violeta vai queimando isso. A chama violeta vai queimando a preocupação que rouba o seu agora. Ela vai dissolvendo as dúvidas que te fazem parar, a autocrítica que te cansa. Você não precisa carregar nenhum desses pesos, então entregue tudo ao fogo sagrado. Chama violeta, transmuta os meus pensamentos em clareza e paz. Chama violeta, transmuta os meus pensamentos em clareza e paz. Chama violeta, transmuta os meus pensamentos em clareza e paz. E se a tua mente tentar fugir nessa hora, não brigue com ela. Só volte. Volte. Voltar é o treino. A sua mente vai, passa por um monte de pensamentos e você percebe e volta. O seu treino é voltar para o aqui e agora. Imagine a chama violeta agora preenchendo o seu coração profundamente, totalmente. Todas as câmaras do seu coração se tornam um sol de luz. Talvez você carregue ou esteja carregando coisas que nem percebe. Talvez você esteja carregando mágoas antigas, culpas silenciosas, dores guardadas aí dentro de você. Você não precisa guardar nada disso. Imagine que a chama violeta ela vai girando no seu peito. Ela gira em sentido anti-horário e começa a dissolver todos esses nós, todos esses problemas, todas essas sensações. A chama violeta vai transmutando as suas mágoas em compaixão. A chama violeta transmuta a culpa em sabedoria. Vá nesse momento aproveitando essa oportunidade para se perdoar. Eu me perdoo, eu me amo, eu me liberto. Eu sigo adiante, porque eu sou a presença verdadeira de Deus aqui e agora. Eu sou essa presença vitoriosa, curando, libertando e abençoando. Sinta a chama violeta descendo agora para o seu estômago. Ela vai preenchendo o seu ser. É aqui que mora aquela tensão, aquele medo. Eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta de tudo. Aquela força de controle, aquela da ansiedade, quando você fica se questionando: e se eu tivesse feito? E se eu não tivesse feito? E se acontecesse isso? E se acontecesse aquilo? E se a pessoa me ligasse? Você fica se martirizando e sofrendo ali no seu estômago. Então a chama violeta entra como um bálsamo, ao mesmo tempo como um fogo que corta os laços invisíveis com o medo.
Você não precisa mais viver com medo. Deixe que o fogo sagrado queime, dissolva tudo isso. A chama violeta transmuta controle em confiança. Repita mentalmente: eu sou suprida pela luz divina. Eu sou suprida pela luz divina. Eu sou suprido pela luz divina. Permita que essa energia preencha totalmente o seu ser e vai tirando aquele peso, aquela tensão sobre a sua barriga, sobre o seu estômago, vai te trazendo leveza. Deixe a chama violeta agora atuar sobre todo o seu corpo, sobre os seus braços, suas mãos, o quadril, a sua coluna, as suas pernas, os seus pés. Vamos nesse momento queimar todo o cansaço, todo o peso, toda a densidade. A chama violeta desce pelos seus braços, mãos, pernas, pés, seu quadril, seus joelhos. Sinta como se a chama violeta estivesse varrendo aí energeticamente toda a poeira que tiver no seu corpo, no seu dia, na sua vida. Ela remove tudo que foi diferente da luz, mas tudo que é seu por direito divino permanece. Tudo que é peso e interferência se dissolve. Você sente com esse grande scanner da chama violeta, vai mapeando tudo que faz mal para você, começa a remover, vai tirando da sua vida. Você vai decretando: eu sou a pureza que Deus deseja em mim. Eu sou um ser da chama violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser da chama violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou a transmutação em ação. Você inspira profundamente, solta o ar. E você agora imagina, percebe, você percebe que após essa limpeza, o seu campo energético fica como um cristal brilhando. Você se percebe como um pequeno sol de luz, irradiando essa luz em todas as direções. E agora você escolhe sustentar isso com um ritmo simples, pouco, mas com qualidade. Eu escolho ritmo, eu escolho constância, eu escolho qualidade. Eu sou a presença que me guia, que me orienta, que fortalece de hora em hora esse meu desejo de me conectar à fonte, de crescer, de estar abençoado. Inspire profundamente, solte o ar. Inspire profundamente, solte o ar. E agora, no centro do seu peito, você visualiza a sua chama trina. Ela vai se expandindo, né? A sua chama, três chamas se expandindo. A chama azul, a chama dourada e a chama rosa. E essa chama trina é a expressão do próprio Deus manifestado aqui e agora na sua vida. Você percebe a chama azul, a chama do poder, da vontade, da disciplina e da proteção. E essa luz azul preenche todo o seu ser. Ela te dá coragem para manter seu horário, a sua prática, a sua palavra. Ela inunda todo o seu ser com força, com fé. Eu sou a vontade divina em ação. Eu sou protegido, protegida pelo raio azul. Você percebe também a chama dourada do segundo raio, a chama que traz a clareza, a sabedoria e a direção. Agora, a chama dourada ilumina a sua mente, as suas escolhas.
Você sente todo o seu ser inundado por essa luz dourada. Você enxerga o que é prioridade na sua vida. Inspire profundamente. Solte o ar. Eu sou a sabedoria divina me guiando. Eu sou a direção. Eu sou o discernimento. Inspire profundamente. Solte o ar. Eu sou a sabedoria divina me guiando. Eu sou direção, discernimento. Eu sou a sabedoria divina nos meus pensamentos, sentimentos, emoções, nas minhas atitudes. E eu percebo agora a chama rosa do amor divino preenchendo todo o meu ser. A chama do amor, a chama do acolhimento, a chama do amor divino. E agora a chama rosa envolve tudo com amor. Ela dissolve dureza, dissolve a impaciência, a exigência. Eu sou o amor divino no meu coração. Eu sou a harmonia na minha vida. Sinta essa energia rosa do amor preenchendo profundamente todo o seu ser. E ela vai preenchendo o seu ser energeticamente. Vai inundando todos os buracos deixados pela chama violeta, que removeu medo, angústia, tristeza, dor, preocupações. Vai preenchendo tudo com o amor divino. E essas três chamas elas vão crescendo e formando ao redor uma esfera de luz, um escudo de proteção para você por toda essa semana, começando este mês repleto de luz, de paz, graça e amor. Esse escudo protege a sua energia, fortalece o seu ritmo espiritual, te ajuda a voltar para a presença sempre. Que você dispersar, essa energia divina vem e preenche toda a sua vida. Eu sou luz, eu sou vitória, eu sou verdade. Eu sou a chama trina ativa em mim. Eu sou um escudo de luz em ação. Eu sou protegido, guiado e sustentado por toda essa semana. Eu sou protegida, guiada e sustentada por toda essa semana. Está decretado. Respire profundamente. Solte o ar bem devagar. Procure sentir a gratidão por esse momento especial, esse momento de comunhão com o Espírito de Deus, Pai e Mãe. Vá lentamente movimentando os dedos das mãos. Comece a esfregar a palma das suas mãos. Quando elas estiverem bem quentes, assim, afaste. Comece a sentir a chama violeta, o fogo sagrado saindo das suas mãos, formando uma bola de luz. Essa bola de luz, essa energia divina, você começa a esparramar pelo alto da sua cabeça. E ela vai tocando toda a parte do seu corpo. Ela vai inundando todo o seu ser. E toda vez que você toca cada parte do seu corpo, você vai ativando pontos de luz. Você vai ativando pontos de luz aí por todo o seu ser. Inspire profundamente, solte o ar. Você ativa pontos de luz por todo o seu ser. Quando você se sentir pronto, pronta, abra os seus olhos. Seja bem-vinda de volta à realidade tridimensional. Se perceba de volta aí. Vai se percebendo. Veja como você está, como você está se sentindo. Se você está se sentindo melhor, se você está se sentindo mais feliz, mais completa. Procure ver como você se sente agora. A magia divina do sétimo raio não é fazer muito, é fazer com presença, é fazer com um ritmo, mantendo a sua chama acesa. Então, espero que seu dia seja abençoado, iluminado, que você tenha um dia
maravilhoso, que você tenha um mês que está começando aí cheio de luz e que tenha gostado desse nosso encontro, tá? Então, eu agradeço pela presença de cada um de vocês aqui, né? E honro essa presença, porque vocês estão dedicando um tempo a vocês, um tempo à presença de Deus nos seus corações. Muito obrigado a todos, né? A gente encerra por aqui o nosso encontro, né? Deixa eu só ver aqui. É, Josiane está falando do colar, né? Esse é um japamala, né? Isso aqui é um colar de oração, né? Vou pegar um menorzinho aqui para mostrar, né? Então, o japamala é uma forma de você fazer a sua oração. Então, você vai fazendo os seus decretos, passando por cada uma das contas, como se estivesse rezando ali um rosário, né? Estivesse rezando um terço, né? Mas aqui a gente usa o japamala, né? E eles são feitos aqui de cristal, né? Esse aqui é de quartzo rosa, né? E esse daqui é de ametista. Esse aqui é consagrado para o sétimo raio violeta, né? Então, cada cristal, né? Que são seres aqui vivos, são energia viva, eles são ativados aqui para nos ajudar no nosso dia a dia, no nosso trabalho espiritual. Então, pessoal, fiquem todos na paz de Deus. A gente encerra por aqui as nossas atividades.